Olá, boa noite. Eu venho porque eu observei o vídeo passado e cantei tudo errado. Faz mais de 50 anos, ou 60 anos, que eu cantei esta música. Aliás, faço agora uma homenagem a Frei Marino de Ofida, hoje falecido, em memória dele. Porque aprendi essa música com ele, meu professor de música, de latim, enfim, maestro, participei do coral, também que ele era como se diz, co-fundador, né? Frei Serafim também, faço homenagem a ele, já morreu também. Mas eu acho que quem primeiro fundou o Coral Santo Antônio de Feira de Santana foi Frei Serafim. E Frei Serafim foi transferido para a Vitória da Conquista, aonde eu o conheci. E Frei Marino de Ofida, italiano. Interessante dizer que eu estive na Itália e ele estava a uns 400 quilômetros de Roma. Ele disse: que pena, não posso visitar vocês, não posso lhes acompanhar, porque eu estou a 400 quilômetros de vocês, não vai dar tempo. A gente já ia viajar para Israel no dia seguinte, então ele não pôde vir para nos acolher. Mas ele veio para o Brasil. Ele me disse lá na Itália, quando eu liguei para ele, minha mulher ligou para ele, naturalmente, e eu falei com ele, e ele disse: eu quero ir deixar meus ossos no Brasil, porque ele amava o Brasil, né? Ele teve muito tempo aqui no Brasil e voltou para a Itália. Mas o desejo dele era retornar para o Brasil. Eu penso o contrário. Eu penso deixar os meus ossos na Europa. E ele, europeu, queria vir deixar os ossos no Brasil. Nesse ponto, somos antagônicos. Quero deixar meus ossos lá na Europa. Então, eu cantei errado. Agora esse diabo aqui fica umas propagandas. Sai pra lá. Vou, em memória do Frei Marino, e diga ao Coral Santo Antônio de Feira de Santana: vou formar um coral pra gente se juntar. Nos juntarmos. Que ele sempre dizia, Frei Marino. Que pena que eu bebia muito, não é? E que eu poderia ser um grande instrumentista, sei lá, fazer grandes coisas na vida. Ele não gostava nem de beber e nem de quem bebesse. Eu adorava ajudar as missas dele, porque ele botava só um pouquinho de vinho. O mais era água. E eu chegava na sacristia, no vinho dele, que ele deixava na missa. E era em latim. Ajudava a missa dele em latim. Vou cantar Tão Sublime Sacramento, porque eu não cantei certo. E eu estou decepcionado. E vou ler também um poema de Fernando Pessoa. Eu abri aqui num poema qualquer. Seria Lisbon Revisited. Lisboa Revisitada, em 1926. Assim, antes que eu me esqueça, eu falei de onde foi que Fernando Pessoa
tirou aquela coisa da capoeira em tabacaria. Depois que eu fui ver o vídeo, porque de repente a gente faz as coisas e muita coisa se passa. Mas Fernando Pessoa, aos 10 anos, ele ficou órfão, menos de 10 anos talvez, ele ficou órfão e a mãe dele se casou com um era alguém de alto comando do exército na África do Sul. E ele fez até um poemazinho para a mãe, em 10 anos, com 10 anos. Ele fez um poemazinho para a mãe e a mãe entendeu que ele queria, não queria se separar dela. Apesar de que a mãe dele se casou por procuração com esse tal comandante lá da África do Sul. E eu disse que a capoeira é do Brasil, não é. A capoeira veio da África. Eu peço perdão aos capoeiristas, aquelas pessoas que ouviram e dizer que a capoeira nasceu no Brasil. Não, não é verdade. E quando o Fernando Pessoa fala na capoeira, é porque ele viveu na África do Sul. E certamente lá ele conheceu a capoeira. E nós importamos da África, nós importamos a cultura capoeirista, que muito tempo foi inclusive proibido aqui no Brasil, com os negros, né? Era uma profissão proibida, porque a capoeira, ela não é brincadeira, não. Hoje eles brincam, mas vai lutar com um capoeirista. Vai lutar com um capoeirista para você ver a desgraça pela frente, né? Porque ali eles só fazem aquele jogo, ali é mais como uma apresentação turística, etc, etc. Mas se ele jogar mesmo para valer, meu amigo, saia fora. Eu andei brincando aí com o negócio de capoeira, mas ali é uma atração turística que eles fazem, eles não fazem os capoeiristas. Mas antigamente eles jogavam capoeira mesmo para tanto que foi proibido. Capoeirista aqui foi censurado, os capoeiristas sabem disso, os mais velhos, os mestres mais antigos, eu conheci muitos, porque eu trabalhava ali de junto do Mercado Modelo, e lá no Mercado Modelo tinha roda de capoeiras, cacá, era cacá ou era cacau que chamava? Hoje ele está na Europa, eu acho, ele vive por lá, mas tinha mestre Bimba, tinha outros grandes capoeiristas. Até no dia, me lembro, no dia que esse infeliz Bolsonaro ganhou a eleição em 1922, não foi? Mataram um capoeirista, um fanático do Bolsonaro, porque ele era Lula, e matou ele, e ele já era um senhor de idade, capoeirista, mestre de capoeira, e matou ele a facada por trás, a traição. Olha, nem Jesus se livrou da traição, apesar de que Jesus, ele já sabia que seria traído por Judas Iscariotes. Ele diz: Judas, vai e faz o que tens de fazer. Mas Jesus sabia, porque Jesus, até dizem que Judas era um amigo muito íntimo de Jesus. E Jesus usou Judas para que o traísse. Isso dizem, né? Não estou afirmando nada, é que eu já ouvi dizer. Que Jesus sabia que Judas ia o trair, e de fato ele, na última ceia,
Os apóstolos, quando Jesus disse que o Filho do Homem haveria de ser traído, e os apóstolos ficaram espantados na ceia, na última ceia da Páscoa. E ficaram, quem será, quem será, quem será? Ficava um comentando com o outro, aí Jesus diz, aquele que pôr a mão junto comigo no prato, este é o que vai me trair, justamente. Jesus, quando coloca a mão para pegar o pão, Judas também pega. Aí que Jesus diz, vai Judas, e faz o que tendes a fazer. E Judas, por 30 moedas, não é? Por 30 moedas de prata, vai e diz aonde, e leva os soldados e mostra aonde Jesus estava. Porque Jesus, ele desaparecia do nada. Quando quiseram apredejá-lo, ele aqui sumiu. Outra coisa que eu acho importante vocês saberem de uma coisa. Jesus, ele abriu mão da sua divindade. É por isso que eu digo que Nietzsche não entendeu o verdadeiro evangelho de Jesus, porque Jesus abriu mão da sua divindade, embora filho de Deus, e tanto que na última hora que ele pressentiu todo o sofrimento que ele haveria de passar, em Getsemane, ele pede ao Pai, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele tinha que passar por aquilo. E ele mesmo diz, mas Pai, se é da tua vontade, que faça a tua vontade. Ok. Depois eu vou para Fernando Pessoa. Antes que eu me esqueça. Eu falei em duas curiosidades de Fernando Pessoa, mas tem mais uma. A primeira eu disse que até hoje nunca se publicou todas as obras de Fernando Pessoa. A segunda falei que foi a segunda curiosidade. Primeira que nunca se publicou. A segunda, oh meu Deus, esqueço agora, estava lembrado agora, esqueci. Primeira, nunca se publicou toda a obra de Fernando Pessoa, agora me lembrei. A segunda, que Fernando Pessoa tem mais de 100 heterônimos. Tem mais de 100. Ele não fazia questão de dizer que era ele que estava escrevendo, não. Ele criava personagens de acordo com a situação, ele criava personagens. Então ele tem mais de 100. E a terceira é que Fernando Pessoa, ele fazia o cálculo de quanto ele precisava para viver. Botava aí na conta, o café que ele tomava, a refeição que ele precisava, a cachaça que ele tomava. Parece com uma pessoa que eu conheço. Não, mas eu sou pior do que ele, eu acho. Nesse sentido. Então ele fazia a conta de quanto ele precisava para passar o mês. Ele não trabalhava efetivamente. Foi funcionário público. E tem uma passagem interessante em que ele, para ser funcionário público,
ele diversas vezes foi ao departamento público para que ele arranjasse, porque ele era tradutor, traduziu Shakespeare e outros autores que ele, como disse, ele esteve na África. O intuito dele, o pensamento dele era ir para Oxford, universidade nos Estados Unidos, mas de última hora ele desistiu da ideia e voltou para Portugal. E aí nós temos essa literatura linda de Fernando Pessoa. Porque ele voltou para Portugal e não foi para os Estados Unidos, para Oxford, para a universidade. Uma outra curiosidade importante em Fernando Pessoa, eu disse que ele já não aguentava mais conversar com os amigos dele porque não estavam à altura dele. A verdade é essa. É como você que tem um pouco mais de inteligência se juntar. A não ser que você deixa por nível deles, aí a conversa rola, né? Num churrasco, numa cervejinha, etc. Eu nunca fui o tiozão, né? Eu sempre fui o tiozinho. E por isso que eu tô caindo fora. Que eu quero ser o tiozão. Tiozão. Mas tem os bajuladores, dos mais ricos, aqueles são mais admirados. E você, mais pobre, né? Aí, ou por inveja, ou por despeito, aí você é maltratado. Entende? Porque Cora Coralina diz que você não deve ir em lugar algum em que você tenha que se estreitar para que ele caiba. Cora Coralina. Assim, aí sim eu estava falando sobre Fernando Pessoa. Então ele ia todo dia. Aí o chefe lá dizia, volte amanhã. Ele saía, voltava no dia seguinte. Chegava, volte amanhã. E voltava de novo. E ele saiu com uma dessas, né? Ele disse, só amanhã serei o que hoje nunca poderei ser, jamais poderei ser, que era ser funcionário público. Mas ele só trabalhava, volto a dizer, o tempo suficiente para ele ganhar o dinheiro que desse para ele passar o mês. Ele vivia mais escrevendo propriamente do que trabalhando, né? Então, assim, mas tem uma outra coisa. Agora já foge um pouco de Fernando Pessoa, mas indo para outro também que eu gosto muito, Mário Quintana. Mário Quintana, por diversas vezes, ele foi, assim como dizer, referenciado ou indicado para fazer parte da Academia Brasileira de Letras, né? Porém, na hora da votação, sempre tiravam Mário Quintana. E Mário Quintana saiu com essa. Eles passarão e eu, passarinho. José Sarney. José Sarney, acho que faz parte ainda, né? Não morreu. Faz parte da Academia Brasileira de Letras, assim como Gilberto Gil, que eu acho que ele representa mais. Levaram ele mais pela questão dele parecer um pouco com Machado de Assis,
que é o fundador da Academia Brasileira de Letras, e para dizer que tem um negro dentro da Academia Brasileira de Letras, privilegiaram Gilberto Gil, que eu acho que não tem nada a ver. Respeito como um grande compositor, como um grande cantor, mas como escritor. Então, voltando a Sarney. Sarney foi para Figueiredo. João Figueiredo, na época, era presidente. E Sarney foi pedir a João Figueiredo, para João Figueiredo dar uma força, só escreveu um livro, Sarney, que eu nem sei que livro é esse, eu acho que ninguém nem leu. E foi pedir a João Figueiredo, para João Figueiredo dar uma força, João Figueiredo era presidente, para dar uma força para ele entrar na Academia Brasileira de Letras. João Figueiredo, mas rapaz, você não sabe, você não escreveu nenhum livro, como é que eu vou indicar você? Para indicar, para fazer, como se diz, coisa para você entrar na Academia Brasileira de Letras. João Figueiredo tem uma coisa, ele era ignorante, eu não diria que foi um péssimo presidente, até porque ele seguiu toda o organograma, todo o que Geisel passou para ele, né? Tem um bocado de piadas sobre João Figueiredo. Bom, vou cantar, eu acho que eu expliquei tudo, depois eu tô com dúvida se eu realmente leio, porque Fernando Pessoa me deixa doido. Ou se eu leio Poema em Linha Reta. Eu acho que eu tomei uns tapas esses dias. Eu acho que eu vou ler Poema em Linha Reta. Aqui, Fernando Pessoa. Esse Fernando Pessoa. Eu vou ler Poema em Linha Reta. Eu acho que tá aqui. Múmia, não sei o que, o sino da minha aldeia, Orto. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver o índice aqui. Poema em linha reta. Eu estou lendo aqui Algarismo Romano. Quando eu estudei Direito, eu ensinei a minha professora de Constituição a ler Algarismo Romano, porque ela não sabia. E aqui está tudo em Algarismo Romano. Deixa eu ver aqui onde está Fernando, ou melhor, Poema em Linha Reta. Ah, cadê? Na casa de frente de mim, magnífica. Para aí, aniversário. Essa é boa também. 189. Eu acho que eu vou ler aniversário em 189. Deixa eu ver aqui. Em 189. Ah, Jesus. 189. 188, 189. Aniversário. Ah, é bom. Eu queria ler Poema em Linha Reta, mas eu acho que Poema em Linha Reta é um poema bastante conhecido. Eu vou ler Aniversário, até porque em outubro eu faço aniversário. 71 anos. Vou primeiro cantar essa música porque eu fiquei chateado que eu errei a letra toda, desfazendo tudo de Frei Marinho de Ofida. Eu vou cantar agora bem perfeito, porque eu tô com a letra aqui faz mais de 50 anos, 60. Eu entrei com 10 anos, aprendi essa música com 10 anos.
tão sublime sacramento, adoremos nesse altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé, o suplemento, os sentidos completa. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos na Trindade o eterno amor, ao Deus homo e trimos demos alegria do Amém. Agora cantei, eu acho que, de acordo com os ensinamentos do meu mestre, Frei Marino de Ouvida. Eu não sei se leio mesmo aniversário ou se vou para poema em linha reta. Eu acho que eu vou ler aniversário. Vou ler aniversário. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, quer dizer, eu nunca tive isso, na verdade, não. E nem hoje, não gosto. Eu tenho, inclusive, quando eu estudava, ou melhor, quando eu trabalhava, chegava as pessoas, Misael, parabéns. Eu digo, de quê? Não é seu aniversário? Ah, mesmo, agora que eu tô sabendo, eu não lembrava, né? Porque na nossa casa não tinha. Uma vez meu pai me deu uma dúzia de bolo no dia do meu aniversário e tinha uma cadeiazinha, que hoje seria, naturalmente, seria condenado, né? Porque minha mãe, na subida da escada que dava para o tanque onde a gente escova dentes, ela botou uma gradezinha. Então, quando queria castigar a gente, botava a gente dentro desse lugar e trancava. Era tipo uma cela mesmo, com uma porta com... Era uma porta assim, feito cadeia. Então eu ir para cadeia hoje não me faz muita diferença, que eu conheço desde criança.
Ai, Deus que me livre, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Senão eu vou me perverter lá dentro. Ou perverter eles também, viu? Comigo não tem essa, não. Ou eles me pervertem ou eu perverto eles. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu nunca tive isso. Eu era feliz e ninguém estava morto. É interessante isso aqui. Sabe por que eu chamo a atenção? Porque quando a gente é criança, a gente não tinha muita ideia. Morria um avô, uma avó, aí nossos pais estavam vivos, nossos conterrâneos, amigos de infância, tudo estava vivo. A gente não ouvia falar muito nesse negócio de morte. Mas quando você vai crescendo, vai subir na escala da vida até chegar na idade que eu estou, aí você vai começando a ver, vai morrendo pai, vai morrendo mãe, vai morrendo irmão, vai morrendo um conterrâneo, vai morrendo um amigo, vai morrendo outro, e a gente só vai acumulando morte, morte, morte. E quando criança não, é só vida, 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 vida. E quando chega numa certa idade é só morte, né? Menino, parece que eu tô fedendo a bacalhau. Tem uns 8 dias que eu não tomo banho. Mas é porque eu sou ecológico, eu economizo água, né? Ai, meu Deus. É por isso que eu fico com minha mulher, porque ela não reclama. Se eu me juntar com outra, vá tomar banho. Eu digo, não vou não. Bom, mas parece que eu tô fedendo a bacalhau mesmo. Eu era feliz e ninguém estava morto. Na casa antiga, até eu fazer anos, era uma tradição de há séculos. Não vivi isso. A verdade é essa. Nem meu pai, nem minha mãe não sabia aniversário de meu pai, não sabia aniversário de minha mãe. Eu não sei aniversário de irmão, não sei aniversário de ninguém. Às vezes eu sei o aniversário da mulher, que é 16 de junho, mas assim mesmo porque as pessoas me lembram o Face, mas eu não sei que dia é hoje. Como é que eu vou saber o dia do meu aniversário se eu nem sei, não sei o dia de hoje e não sei qual é o dia do mês, como é? O dia do mês. Eu tenho que estar esperto que no dia 30 eu tenho que fazer, abrir uma audiência, né? Contra a tal doutora Rosana e diaba 4 aí. E eu tenho no dia 30 pelo menos, eu tenho que saber que dia é dia 30. Eu vou ter que estar com isso na mente aberta. Dia 30 começa, porque eu já liguei para lá e ele não tem mais, como se diz, agenda. Eu tô fedendo mesmo. Acho que depois aqui eu vou tomar um banhozinho. Viu? Eu vou hoje, vou gastar um pouquinho de água só. Na casa antiga, até eu fazer anos, era uma tradição de há séculos. Há séculos do verbo haver. E a alegria de todos e a minha estava certa com uma religião qualquer. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu tinha grande saúde de não perceber coisa nenhuma, de ser inteligente para entre a família o achava inteligente,
Quer dizer, essa parte, esse negócio de Fernando Pessoa não tem nada a ver comigo. A verdade é essa. Não tem nada a ver comigo. Eu acho que ele foi mais feliz do que eu nesse ponto de vista sobre aniversário. Para mim é uma frustração, é um recalque. E de não ter as esperanças que os outros tinham por mim. Olha, de ser inteligente para entre a família e de não ter as esperanças que os outros tinham por mim. As pessoas tinham esperanças nele porque ele, aos 10 anos, como disse, ele já escrevia. E ele fez uma carta para a mãe, que a mãe, como disse no começo, ia se casar, ia morar na África do Sul e ia deixá-lo, ele órfão. Então ele fez uma cartinha para a mãe, tipo um poema, dizendo o quanto ele amava ela e coisa e tal, e ela, com pena dele, o levou para morar na África do Sul. Aí eu volto a lembrar que eu falei, de onde Fernando Pessoa tirou esse negócio de capoeira? Foi lá na África do Sul mesmo. E de não ter as esperanças que os outros tinham por mim. Aí vem. Quando vim a ter esperanças, já não sabia ter esperanças. Quando vim a olhar para a vida, perdera o sentido da vida. Ele diz: sim, o que fui de suposto a mim mesmo, o que fui de coração e parentesco, o que fui de serões de meia província, o que fui de amar em mim e eu ser menino, o que fui? Ai, meu Deus, o que só hoje sei que fui. A que distância. E entre parênteses, ele diz, nem o acho, nem o acho. O tempo em que festejavam o dia dos meus anos. O que eu sou hoje é como a umidade no corredor do fim da casa, pondo grelados nas paredes. O que eu sou hoje, entre parênteses, e a casa dos que me amaram treme através das minhas lágrimas. Fecha o parêntese. O que eu sou hoje, o que eu sou hoje é terem vendido a casa, é terem morrido todos, é estar eu sobrevivente a mim mesmo como um fósforo frio. Eu há pouco publiquei que eu tornei meu coração gelado. Fernando Pessoa vem dizer quase a mesma coisa. É estar eu sobrevivente a mim mesmo como um fósforo frio. Um fósforo frio, ele não acende, ele não tem fogo, ele não dá fogo, ele não dá luz. É frio. Nada para ele importa mais.
No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, que meu amor, como uma pessoa, esse tempo. Desejo físico da alma de se encontrar ali outra vez. Desejava ele se encontrar naquele tempo outra vez. Por uma viagem metafísica e carnal. Olha ele falando de metafísica e carnal. Isso é lindo. Como uma dualidade de eu para mim. Comer o passado como pão de fome, sem tempo de manteiga nos dentes. Eu acho... Aqui eu acho ele nostálgico. Ele nostálgico. Certamente já havia perdido todos os seus parentes, pai, mãe, essa coisa toda. Pai ele perdeu muito cedo, né? Ele foi morar com um padrasto que a mãe casou por procuração e foi morar lá, como disse, na África do Sul. Volto a relembrar, daí ele tirar a ideia da capoeira, porque ele viu certamente na África do Sul, porque foi de lá que nós importamos a capoeira através dos negros, que trouxeram toda a cultura africana, as comidas, capoeira e etc, etc. Eu só hoje não sou a favor das músicas. As músicas que eles estão criando, não é que estão importando, porque na África do Sul as músicas são lindas. África do Sul. E a África como um todo. São lindas. Mas essas porcarias que estão chutando aí, eu já digo assim, chutando, que aquilo não é música. Isso não é música. Música de analfabeto. É música de pessoas que não têm cultura, porque o povo africano tem a cultura deles. Mas aqui nós temos uma cultura meio que muito, digamos assim,